Seja bem-vindo ao Jornada Cast, o seu podcast de tecnologia preferido. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao Jornada Cast, esse podcast sobre tecnologia. Meu nome é Maicon Gerardi, eu sou host do podcast. Hoje eu estou aqui com uma figura ilustre, o Pedro Sirius. Ele que iniciou em engenharia de software, depois começou a empreender, desde os 13 anos ele empreende. Ele é sócio da Fraternidade Salomão, que tem mais de 1.200 membros. Ele criou o guia Viajante Inovador. Inclusive, eu sou cliente dele, muito incrível esse guia. Eu estou aprimorando meus conhecimentos sobre viagem. Pretendo viajar muito, então está me ajudando bastante. Fica a dica aí para quem quer também. Depois ele vai fazer falar um pouquinho sobre isso. Ele tem mais de 6 anos de marketing digital como copywriter. E muito interessante que ele fez várias certificações do Robert Cialdini. Ele leu praticamente todos os livros. O Robert Cialdini, para quem não conhece, é o autor do livro Armas da Persuasão, um dos melhores livros sobre esse assunto. E ele gosta muito da base de marketing digital americano, dessa forma que ele aprendeu o idioma americano dos nossos amigos norte-americanos. Bom, seja bem-vindo, Pedro. Como é que você tá? Prazer imenso estar aqui, Marco. Pô, depois dessa apresentação, tenho nem mais o que dizer, né? Que prazer estar com você aqui hoje, ter você com a gente na fraternidade. Eu gosto muito desse tipo de conteúdo, desse tipo de iniciativa, porque traz mais as pessoas para esse foco de crescer, sabe? Você parar um tempo ali do seu dia para ouvir um conteúdo que vai te enriquecer em alguma área da sua vida, que vai fazer você pensar diferente, que vai fazer você inovar no seu trabalho, na sua carreira. Então, pô, muito bacana o que você está fazendo, irmão. Tamo junto, irmão. E hoje a ideia é conhecer a história. Quem é o Pedro, como que ele começou na área de tecnologia. Principalmente, a gente vai linkar com todo o seu conhecimento, mas mais voltado para essa área. O que acontece? Nossa missão aqui é inspirar as pessoas para entrar nessa área que, para mim, é a área mais incrível do mundo. Então, vamos lá, vou começar querendo te conhecer um pouquinho mais para você se apresentar para o pessoal. Como que você começou a sua jornada com tecnologia, né? Como que você foi despertando esse interesse com a tecnologia? Como que foi isso? Conta para nós. Ótima pergunta, irmão, ótima pergunta. Tá fluida a minha voz? Consegue me ouvir bem? Tá boa, tá Prazerzaço excelente. estar aqui antes de tudo. Eu acredito muito que a tecnologia ela encurta tanto tempo quanto faturamento, você pensando como empresário. Então, por exemplo, eu sempre gostei muito de escrever. Vou te contar um pouco mais, cheguei a ir um pouco para o mundo da programação, você é um programador nato, mas eu sempre tive esse tom para escrever, essa vontade de crescer na escrita. Sempre tive vontade de escrever livro e por isso eu acabei virando copywriter. Eu seguiria o caminho tradicional, eu nunca fui um cara tão analítico, não era das provas de ciências, mas consegui um resultado até que alto na redação do Enem, tirei 980 ali, eu já estava me preparando para ir para o caminho tradicional, né? Depois de usar a nota da redação, ir para uma federal, ir para uma faculdade tradicional, e eu conheci o copywriting, que nada mais é do que você multiplicar a persuasão por alguma mídia. Você tem algum produto, um curso de programação, você desenha isso da forma mais palpável possível para deixar a sua oferta forte e conseguir chamar a atenção de mais pessoas, né? Hoje a gente está no século da atenção. Se você não conseguir a atenção, ela vale mais que o tempo. Então você não tem um próximo passo ali do seu cliente, do seu lead, que seja. Então eu acredito muito no marketing. Eu comecei vendendo sanduíche na rua, tinha passado por diversos problemas financeiros na época com a minha família, e eu comecei minha primeira empresa ali vendendo sanduíche. Você falou, empreende desde os 13, eu já tinha tentado um canal no YouTube, só que não deu certo. Tentei também uma marca de roupa que não deu certo, e comecei vendendo sanduíche na rua ali. Isso me deu uma base muito forte, porque eu sabia que eu saía de casa e eu podia voltar com lucro ou não. Então, eu sou de uma cidadezinha chamada Vassouras, no interior do Rio de Janeiro. Então, ali eu comecei a crescer, a aprender realmente a trabalhar, a vender. E eu peguei tudo que eu tinha deixado parado com a escrita
e juntei com essa habilidade de venda. Depois eu descobri que se chamava copyright, eu não sabia antes de ter feito na prática, sabe? Caramba! Então, mas tu falou sobre livros, né? Sobre escrever. Mas eu acredito que você, por ter lido todos os livros do Robert Cialdini, você gosta de ler, né? Então, por isso, e foi por isso que te levou a essa questão de querer escrever? Ou o que que te levou a essa... É uma ótima pergunta. Nem sempre eu gostei muito de ler, mas eu sempre gostei de escrever. Quando você Sério? Que, entra que no. louco, cara. Geralmente as pessoas que gostam de escrever gostam de ler também. Exato, é verdade. Mas quando você começa no mundo do desenvolvimento pessoal, é praticamente o primeiro passo ali seria a leitura, na minha visão. Depois a gente começa a ir para outros níveis, por exemplo. Se você está lendo, você não vai ter a mesma proximidade que uma pessoa que está fazendo, por exemplo, networking. Então, você querer antecipar tempo é você fazer o networking, mas também não tem como você pular etapas. Então, primeiro a gente começa lendo muito os livros tradicionais, né? Quem Pensa Enriquece, Milagre da Manhã, e depois a gente vai mais a fundo. Então eu percebi que o conteúdo estava mais, você falou do Cialdini, estava mais em inglês. Então isso me fez focar mais na leitura. Eu comecei a ficar basicamente, cada livro que eu li era uma coisa diferente, sabe? Era um aprendizado diferente, daí me ajudava na escrita. Eu vou depois tentar resumir para você como que tudo aconteceu na linha temporal, mas é muito didático isso que você está fazendo, da forma da gente poder soltar ideias aqui. Por exemplo, hoje eu tenho 22 anos, eu estou mais ou menos há 6 anos no mercado, apesar de carinha de novo, e a gente conseguiu furar algumas barreiras. Por exemplo, hoje nós somos a maior fraternidade ali do país de negócios, então tem quase 1.500 membros, hoje, se a gente for somar no total, assim. Então, por exemplo, hoje é uma equipe de quase 30 pessoas, a gente chegou, começou do absoluto zero e furou ali um faturamento do zero, assim, sem tráfego, sem anúncios, sem influência, dos R$ 10.000 por dia. Daí abrimos uma empresa de passagem. Então eu acredito que, independente de onde você venha, independente de quanto que você tem na conta, independente de faculdade, eu não tive Harvard, não tive acesso à faculdade em inglês nem nada, você consegue aprender de qualquer forma, simplesmente com a tua ambição, sabe? Você é do tamanho ali da sua Incrível. ambição. E eu acredito muito nisso, tá? Inclusive com o pessoal que entra na minha mentoria, eu não estimulo a galera, se ela quiser fazer dinheiro e entrar na área de tecnologia, eu estimulo eles até a fazer um técnico antes, ou um tecnólogo que é de 2 anos e meio, ao invés de fazer uma faculdade de 5 anos. Porque é tempo, e tempo é vida, né? E não é dinheiro, por muito, muito. Dinheiro é a energia que você aplica nas coisas, mas tempo, ele é vida. Então, quanto menos você encurtar o seu tempo e ir direto ao ponto no seu objetivo, melhor. Mas incrível, incrível que você notou isso, né? E foi empreender muito novo, porque com certeza por você tem 22 anos de idade e tem mais dinheiro na conta do que muito jovem nessa sua idade. Pode ter certeza. Que E com isso. muito conhecimento também, né? Porque o dinheiro, ele é a consequência do conhecimento aplicado, né? Então, isso é muito, muito interessante ressaltar. E a tua história dá para notar que você focou nos seus objetivos, então, né? Principalmente ali na questão do copy, da persuasão, né? Que você se interessou por isso. Mas na questão, até puxando um pouquinho para a tecnologia, você falou da fraternidade, que é uma das maiores do Brasil, ou se não a maior do Brasil de network. Como que a tecnologia influenciou para esse papel, né? Você falou que não usaram tráfego, não usaram nada nesse sentido, então eu acredito que algum recurso tecnológico foi usado para isso. E é interessante a gente, se você puder falar, claro, o que que vocês usaram, se vocês usaram algum sistema ou usaram que recursos tecnológicos que vocês utilizaram aí para esse sucesso. Uma ótima pergunta, uma ótima pergunta. A gente sempre gosta muito de ouvir cada pessoa, sabe? Como que a gente pode agregar ali pessoalmente para cada pessoa e de repente a sua necessidade é diferente da necessidade do outro. Uma pessoa às vezes quer mais viajar e conhecer as outras nos eventos, outra pessoa quer mais as reuniões no Zoom, por exemplo. Então, eu acredito que se fosse resumir assim, a tecnologia que a gente mais usa seriam as ferramentas de comunicação mesmo, o próprio WhatsApp, o próprio Instagram, grupos ali mais estratégicos para as pessoas se conectarem mais, isso falando da fraternidade no geral. Bacana demais essa Legal. pergunta, irmão.
incrível. E show. A questão do. Vocês têm alguma automatização? É tudo no tete a tete, né? Ou tem alguma automação? Exato. Não Isso que tem, faz o sucesso da fraternidade, né? A própria humanidade, eu acho que isso é o ponto-chave, né? Legal. exato, mas eu Incrível. acredito muito também no poder da tecnologia, da inteligência artificial, pô, do que você está fazendo. Eu estava assistindo os outros episódios e eu vi que você trouxe uma galera muito massa de engenharia de software, de outras áreas. E assim, essa humanização na venda, na oferta, tem que estar alinhada com a tecnologia, sabe? Na minha visão. Ah, com certeza. Inclusive, até os algoritmos das redes sociais funcionam na forma. Quando você humaniza, você acaba quebrando os paradigmas de programação mesmo. E até o próprio. Confunde até o próprio algoritmo, você acaba entrando no cerne do negócio. Isso é muito interessante falar também. Quando você foge do padrãozinho, né, daquilo que é feito pela. Inclusive, falando sobre fugir do padrão, esse é o primeiro episódio que eu faço com alguém que efetivamente não é da área acadêmica da tecnologia e não atua efetivamente como programação. Então, isso torna mais interessante a nossa conversa, inclusive, mais diversa. Mas voltando à questão da tecnologia, falando sobre marketing digital, né? Você contou um pouquinho da sua trajetória de copywriter. Se você puder voltar nela para a gente falar um pouquinho sobre isso. Perfeito, perfeito. Eu acredito que você falou da área acadêmica. Eu quase segui esse caminho tradicional e eu respeito muito quem E como seguiu. que você, até uma curiosidade, como que você viu, cara, não é por aí? Como que você teve esse insight, assim, de tipo, como é que eu não vou seguir pela área tradicional, vou empreender? Ó, vamos Como é que lá. foi isso? É uma ótima pergunta isso. É uma ótima pergunta. Concordo muito com... Você falou, não é o caminho. Eu acredito que não foi para mim, mas eu respeito muito quem segue o caminho tradicional. Eu acredito que não é só faculdade. Muita gente cai numa lavagem cerebral e entra por isso. Mas assim, se você quer ser um engenheiro de software, não tem outra solução a não ser fazer. Na verdade, o engenheiro de software ainda tem como fazer sem faculdade, né? Mas se você quer ser um Tem. dentista, por exemplo, você tem que fazer a faculdade, é seu sonho, sabe? Então, vai te dar uma disciplina que nenhum curso online, nenhum evento vai te dar. Então, nesse caso, eu super apoio a faculdade. O que aconteceu é que, na época, minha família, literalmente, a gente quebrou. Minha mãe tinha perdido o emprego depois de 17 anos, eu sou de uma cidadezinha do interior. Então, por exemplo, eu me lembro muito bem que o aluguel lá de casa era R$ 600 e a gente vivia com 417,50 por mês. Então, ali, eu tive que procurar outras alternativas. Eu comecei a comprar brigadeiro para vender na rua, sanduíche para vender na rua. Daí eu tive uma pessoa que me ajudou a vender na rua, trabalha comigo até hoje. Com certeza está assistindo aqui com a gente, o Rick. E, Um e abraço, aí, Vicky! e assim, e aí as coisas foram fluindo, sabe? Eu comecei a vender na rua. Isso não durou muito tempo, porque eu conseguia fazer dinheiro, realmente fazia uma grana, lucrava, depois quebrava e, enfim. E eu não tinha tanto custo, né? Porque era minha mãe que fazia, minha irmã que fazia. Então era incrível. Até que eu conheci ali o digital. Estava seguindo o caminho tradicional, estava estudando ali para o Enem, passei para uma federal em São Paulo, em primeiro lugar também na área de TI, porém eu não tinha condição de me mudar para São Paulo na época. Então o que eu fiz? Eu pesquisei formas de fazer dinheiro online com escrita. Voltou lá atrás aquele meu sonho de escrever. Eu descobri que eu poderia fazer, e já sabia mais ou menos ali por causa das vendas. Nessa época eu ainda não tinha lido Cialdini nem nada, estava começando ainda a leitura. Eu descobri o copywriting. E aí eu pensei, cara, mas isso aí deve ser muito difícil de começar, né? Então, por exemplo, eu pesquisei como que você poderia começar como afiliado. É uma pessoa que vende, por exemplo, você tem um curso de programação, eu vendi bastante curso de programação, eu vendo diversas estratégias, daí tem diversas formas. Eu comecei vendendo produto de bolo, produto de salgado, produto de panetone. Eu tirava foto do sanduíche de salgado assado que minha irmã fazia e minha mãe fazia, e eu postava isso em grupos de Facebook, seja com o meu perfil ou com o perfil delas. Não eram perfis fake, não, perfis reais. E daí eu fiquei tentando fazer isso por um ano. E assim, tinha mês que dava certo, tinha post que viralizava, eu aproveitava que todo mundo fazia spam e eu vinha justamente com a copy, recomendando realmente um produto. E as Uhum. pessoas comentavam assim, pô, mas é só R$ 20, vou comprar para mim e para, de repente, minha prima, que também trabalha com padaria. Então eu fui me relacionando com desconhecidos, literalmente no Facebook, e vendendo.
O problema é que isso não passava de R$ 1.000 por mês, cara. Então, assim, eu fui tentando ali. Até que em novembro de 2019, eu descobri, por exemplo, até mandando um abraço para essa pessoa aqui, o Gui da Dunk Code, que é uma plataforma ali de programação. Como eu já fazia engenharia de software, eu estava ali no primeiro e no segundo período, não comentei essa parte, eu tinha conseguido uma bolsa, assim que eu parei de vender sanduíche, eu consegui uma bolsa de engenharia de software. Então, assim, por isso que eu falo, não é que não é o caminho a faculdade, é que ali, se você está em dúvida, você começa a faculdade. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu comecei porque eu estava em dúvida, porque eu não fazia nem R$ 1.500 por mês ali com digital, estava começando. Porém, em novembro de 2019, eu acertei a mão num produto de desenvolvimento web e desenvolvimento de jogos, o front-end Uhum. tradicional. Então, olha só, eu fazia engenharia de software, mas eu vendia para a galera da minha turma ali e para a internet cursos de programação, Uau. Python, e pegava ali o que a galera mais queria aprender, que era a parte de jogos. Então o pessoal tinha muita curiosidade por isso. E Uhum. assim, aí as coisas foram acontecendo, cara. Eu me lembro que em novembro de 2019 foi o primeiro mês que eu, com 19 anos, no interior do Rio, consegui fazer R$ 3.000 ali. Então, tipo, isso para mim na época, com 19 anos, que não tinha acesso, nunca tinha visto esse número na minha conta, as coisas Foi começaram a disruptivo, mudar. assim, naquela época. Cara, em novembro eu fiz 19 em outubro. Fiz 19 em outubro de 2019. Ali foi quando as coisas começaram a virar. E aí chegou dezembro, eu pensei muito bem, será que eu continuo na faculdade? Eu percebi que não é isso que eu quero mesmo. E está me atrapalhando aqui no digital. Então, opa, o digital parou de atrapalhar na faculdade. A faculdade começou a atrapalhar no digital. Você entende? Então, daí eu saí e comprei uma passagem para o Uruguai. Fui para o Uruguai isso em fevereiro de 2020, eu tinha 19 anos. Uhum. Então, com a renda que eu fiz no digital, queria muito viajar. E aí as coisas foram acontecendo, sabe? Até chegar hoje, assim. Incrível. Caramba, cara. E aí, mas por que que você foi pro Uruguai? O que que te atraiu lá? Cara, uma ótima pergunta. Se eu falar pra você que eu só fui, assim, eu tava pesquisando algum país que eu queria viajar, e na época, pô, com 19 anos, eu não tinha tanto, assim, o estudo para isso. Eu tinha um professor na minha faculdade, o Marcos, um abraço para ele se ele tá assistindo isso, me acompanha hoje em tudo. E por isso que eu falo, a faculdade, a fraternidade, né? A faculdade não é um atraso se você está seguindo o que você quer fazer. No meu caso, eu não estava. Então, assim, com esse professor, por exemplo, eu aprendi muita estratégia de viagem. Eu via muito ele viajando, às vezes ele na muralha da China, às vezes ele em Paris, e eu pensava, cara, como que ele faz isso, velho? Ele só tem férias uma vez por ano. E daí isso me motivou a estudar mais sobre viagem, né? Você não consegue viajar de graça, é impossível, mas existem estratégias de viagem, sim, que facilitam ali a sua viagem, enfim, seja internacional ou nacional. E daí isso me fez ir para o Uruguai. Eu fiquei um tempo no Uruguai, de lá eu trabalhava normalmente. Quando eu voltei para o Brasil veio a pandemia. Então, por exemplo, ali nesse Você momento, trabalhava lá, só pra eu entender. Você foi pro Uruguai e aí você trabalhava no digital já, então você poderia trabalhar de qualquer lugar. Você trabalhava principalmente vendendo curso da Dunk ainda? Como é que era? então, nessa época eu vendia bastante curso da Dunk e estava começando ali produtos que eu poderia ser coprodutor. Vou te explicar. E aí um belo dia, cara, eu percebi assim, um alto e baixo assim nas vendas. Eu abri ali a plataforma, né, que a gente olha, e a Dunk é incrível. Porém, na época tinha alguns gerentes de afiliados ali que eles estavam meio que se incomodando com os afiliados. Eu percebi que ali isso não, enfim, eu posso um dia falar mais sobre isso. Eu percebi que você, como afiliado, você cria um negócio que não é seu. Tá? Até já falando isso aqui. Então a gente vê muita galera falando de Hotmart, Monetize na internet. Você não tem tanta autonomia como um afiliado. Então, a qualquer momento que o produtor te tira da venda do produto, você é um vendedor, você é demitido. Eu percebi que isso ia acontecer comigo. Então, Nossa. oi, pode falar, irmão. Não, vai lá, vai lá. Continua, só fiquei admirado. Não, eu falei, Eu nossa. percebi que isso estava prestes a acontecer comigo. Eu vi ali uma reduzida nas vendas, porque mudou a oferta. Eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que seja minha mesmo, né? Foi quando
tentei lançar outros produtos que não deram certo, infoprodutos. Basicamente, o que é um infoproduto? Depende não sei como que é a galera que está assistindo, de repente a pessoa quer lançar um infoproduto e acha que ela não consegue, às vezes, produzir conteúdo. Você consegue sim. Infoproduto é só você lançar algum conhecimento de forma digital, em algum PDF, em algum vídeo, um livro digital, não importa. O que acontece? Eu acertei a mão num produto de receitas para quem tem alergia à proteína do leite de vaca. Tentei lançar mais de Tipo, 5 antes. caramba, você lançou receitas pra galera que tem intolerância à lactose? É quase isso. A APLV ela é um pouco mais forte, digamos assim. Naquela época, eu comecei a vender Caraca, só mano, como é que hambúrguer. você teve essa ideia? Ótima pergunta. Eu conheci uma moça de Penedo, chama Márcia, e ela trabalha comigo, tem o produto na plataforma até hoje. Hoje eu foco na fraternidade, claro, mas ela, pô, é uma pessoa incrível. E eu conheci ela bem por acaso em grupo de Facebook, ela é de uma cidade perto, a gente foi conversando e fizemos uma coprodução, né, que é basicamente a sociedade ali. Ela tinha um conhecimento, ela criava ali receitas para quem tem alergia à proteína do leite, e isso serve também para lactose, porque são receitas ali que não pode nem ter traços do leite. Então, por Uhum. exemplo, você imagina uma criança que nunca comeu, por exemplo, um sorvete. Então, ela tem ali acesso com a receitas APLV, né? A gente chamava de receitas APLV. E daí eu percebi que era um produto que ninguém estava fazendo, específico, muito específico. Eu comecei a vender isso. Foi quando eu conheci o Salomão por um vídeo de um influenciador. Eu entrei numa mentoria que ele tinha de WhatsApp, ele começou em 2014, e através dessa mentoria eu tive resultado e fui parar num primeiro evento lá em Bombinhas, Santa Catarina. Isso resumindo muito a história. E ali as coisas foram acontecendo, sabe? No primeiro evento eu já virei copywriter, por exemplo, do Rafa Prado, que lançou o Pablo Marçal. Ele pôde lançar grandes empresários aí e celebridades também. Basicamente quem lança o Marçal é o Marcos Paulo, mas ele fez todo o branding, né, o marketing do Marçal, e, enfim, eles trabalhavam juntos, eu pude aprender direto com ele. Ele Uau! é uma das pessoas, assim, junto com o Salomão, que do digital eu mais acompanho hoje, e, pô, é amigo pessoal do Apolinário, do Flávio Augusto. Então, eu não acredito em sorte, mas eu acredito que eu troquei a faculdade pela fraternidade, sabe? Porque no meu primeiro Incrível, evento eu pude pegar copyright já de uma pessoa assim, sabe? incrível, cara. E hoje tu tem um infoproduto, tu falou sobre as viagens que você foi para pro Uruguai e eu queria já, se você quiser falar sobre o seu método, pode ficar à vontade para oferecer para a galera aí que tá ouvindo a gente, tá? Pode ficar à vontade para falar sobre o seu método. Claro, claro. Então, sobre o guia, ele inclusive é um bônus ali que a gente está pretendendo. Você foi uma das pessoas ali iniciais, e a gente está pretendendo, por exemplo, a pessoa, isso eu ainda estou planejando, tá? Estou vendo isso com o Salomão. A pessoa entrando na fraternidade e sendo plus, ela vai ter ali, por exemplo, algo de viagem, que algum dia a gente vai fazer um evento internacional, daí eu posso passar isso para a pessoa também. Então, nada mais é do que você utilizar as rotas aéreas para pesquisar uma viagem, sabe? Por exemplo, você vai daqui para Milão ou daqui para Paris. O voo vai parar em Lisboa. Em vez de você ficar 2 horas, você pode ficar 3, 4 horas utilizando a pesquisa C, que é nada mais do que o stopover com as rotas aéreas, e daí você viaja mais países pelo preço de uma passagem. Não é nenhum milagre, nenhum... Cara, isso é genial, isso é genial. Inclusive, já puxando aí a sardinha pro seu lado, porque não é puxação de saco, mas a minha noiva, que ela é pedagoga e ela gosta muito de coisas lúdicas, beijo pra ela, Bruna. Ela tá lendo o seu livro e, velho, tá fantástico. E olha que ela é chata pra leitura. E ela tá gostando do seu livro e Sério tá mesmo. dizendo que ela disse, inclusive já te mandei, né? Que a leitura tá bem didática e bem dinâmica. Então, eu recomendo muito quem quiser esse guia de. Cara, você vai economizar uma grana se você viaja bastante. E principalmente, cara, você que viaja, velho, ó, adquire isso porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu bolso, tá? E principalmente quem quer viajar, cara, quer fazer umas férias top, umas férias pica das galáxias mesmo, velho, adquire esse produto aí que eu tenho certeza que vai te ajudar, tá? Fala com o Pedro, depois no final a gente vai passar os contatos do Pedro, e aí você pode entrar em contato com ele pra adquirir, beleza? Recomendo. Obrigado, irmão. Vamos pra Tamo cima. junto, cara.
E aí, cara, voltando lá, antes de você, porque tem muita coisa pra falar ainda, você tá acelerando as coisas, mas vamos com mais calma que eu tenho bastante pergunta aqui ainda. Ah, Claro. olha só, sobre você foi para o Uruguai, beleza. E como é que, e aí você tava vendo lá do Uruguai já que não tava dando certo a questão da filiação já com, você tava dando treta lá, você viu que não era um bom negócio, e aí você decidiu então fazer outras coisas, aí criou aquele produto que você falou, junto com a pessoa Marco, que é de dieta, né, ali. Isso? isso, receitas APLV, alergia Receitas produtiva APLV. vegetal. Foi o primeiro produto que eu tive resultado vendendo como coprodutor. Tem ainda esse produto à venda? Tem, só que, como eu te falei, hoje eu prefiro mais focar na holding ali, na Salomão Holding, na Fraternidade, porque é um projeto que me motiva mais a trabalhar e mais sólido até, sabe? Nosso Claro. objetivo é realmente ser um dos maiores ali em educação, sabe, do país. Uhum. Incrível. Show. E aí você foi do curso a receitas, e aí depois você foi daí pra fraternidade. Daí você conheceu o Salomão, então, e aí conheceu uma galera por conta disso. Isso. Isso em um tempo de 2 anos, é isso? Ó, eu comecei minha primeira venda online, foi no dia 27 de dezembro de 2018. Isso, eu tenho um quadrinho essa venda, foi de um produto de bolo. Em novembro de 2019 para dezembro, ali eu saí da Mas tu vendeu faculdade. digital ou era físico esse do bolo? Digital, digital. É? É um infoproduto. A pessoa comprava, por exemplo, um produto de receitas, por exemplo, chamava arte de confeitar, chegava no e-mail dela. Comecei vendendo isso como afiliado. Daí, em novembro de 2019, foi quando eu conheci o curso de programação, também como afiliado. Eu saí da faculdade e fui para o Uruguai. Eu estava pesquisando sobre o mercado a fundo e eu vi que existia coprodução. Isso não tinha nenhum risco de você perder ali o seu negócio, as suas vendas, porque você era dono, né? Você Uhum. faz na sociedade, diferente do que você ser ali um vendedor só. E o que acontece? Eu larguei tudo que eu estava fazendo para investir nisso de coprodução. Tentei alguns projetos, não deram certo, normal. Acertei Uhum. nesse de receitas. Foi o mais específico ali. Quais Que foram, quais foram os projetos que você tentou e não deu certo? Ótima pergunta. Já tentei lançar, daí vai ficar engraçado. Curso de Você, panetone. na realidade, você virou coprodutor, tipo, barra lançador, assim, você lançava os produtos e fazia a parte de copy, fazia a parte de marketing, dos produtos, era isso? Exatamente, exatamente. Daí eu já Perfeito. tentei lançar, por exemplo, personal trainer, já tentei lançar curso de desenvolvimento pessoal, já tentei lançar isso como lançador. A pessoa tem um conhecimento, a gente vende isso online, de uma forma compactada, que realmente ajude quem está comprando. Então eu não acredito em sucesso de fim de semana. Até porque, por exemplo, se tudo por exemplo, tudo que os gurus falassem funcionasse, a gente estaria na Noruega, né? A gente moraria na Finlândia, na Suécia. Então, assim, eu não Concordo. acredito em sucesso de fim de semana, sabe? Eu acredito ali em você realmente fazer de coração aquilo e vender um produto bom. Vender uma vez é obrigação, agora você vender de novo, ter esse cliente fidelizado é um ato de amor. Então é muito fácil a pessoa lançar ali um produto mal feito, sabe? Só para gerar caixa e não crescer a longo prazo. Então hoje a gente joga muito o jogo do LTV, sabe? Uhum. Pra quem não sabe, LTV é... Ai, cara, como é que é? É pra Lifetime manter o Value. cliente, né? Mais o Lifetime Value, exatamente. lifetime value. Boa. Então isso é muito importante, né? Que mantenha o seu cliente na sua, na seu funil, né? Que a gente chama, né? Pra quem não conhece, enfim, essa questão do infoproduto, só pra... Exato, Fala exatamente. LTV, fala vários termos aí, a gente... Só pra... Mas e aí, então você tentou lançar isso, esses produtos, daí não deu certo, você viu que não era por aí o caminho. Isso, E- meio que a linha do tempo, né? Dia 27 de dezembro de 2018, eu fiz uma venda online, aquilo ficou na minha cabeça, plantou uma sementinha, porque até então só tinha vendido sanduíche. Em novembro de 2019, eu encontrei um produto de programação que, pô, me permitia fazer mais de R$ 1.000, eu trabalhava o dia inteiro para tirar 1.000, R$ 1.500, e era minha renda ali no interior, né? Eu tinha 18 para 19 anos. Quando eu fiz 19 anos, eu percebi que dava para fazer mais vendendo produtos de programação, que tem um ticket um pouco maior. Isso me permitiu ir para o Uruguai. Eu não me arrependo nem um pouco, porque pô, fui muito novo, eu pude viajar sozinho, conhecer muitas pessoas.
voltei por conta do Covid. Eu fui em fevereiro de 2020, tive que voltar ali quando veio o Covid aqui no Brasil e começou lá também. Daí eu parei de ser afiliado, errei em alguns projetos, alguns não, foi bate, acertei a mão nesse de receitas da PLV, era o meu produto principal na época. E daí eu precisava recuperar TED e boleto pelo WhatsApp. Eu vi um vídeo do Salomão com o influenciador e eu vi, cara, ele chegando da Rússia, chegando de não sei aonde, e vendia só pelo WhatsApp. Eu falei, cara, o que esse cara tá fazendo, velho? Ele sendo tipo um dos maiores da plataforma ali do país, né? Ele vendia um produto de emagrecimento, já lançou apresentador de emissora, já lançou alguns projetos. E eu entrei numa mentoria de WhatsApp desse cara. Ele falou, galera, eu vou abrir 10 vagas aqui porque não tem muito tempo. Eu falei, cara, quem que é esse cara? Eu entrei, e daí eu fui parar em Bombinhas, Santa Catarina, isso em setembro de 2020. Então, colocando ali em questão de cronologia. Mais ou menos, assim, isso foi nosso primeiro evento. Em fevereiro de 2021 foi nosso segundo. No terceiro evento, agosto de 2021, eu vim para passar uma semana aqui em Curitiba. E eu fiquei aqui de vez. Então eu aluguei um apartamento do Salomão e eu parei algumas coisas que eu estava fazendo porque eu vi mais valor na fraternidade. Então eu Incrível. fiquei full time, né, 100% do meu tempo nisso. Acredito muito no foco, né, na única coisa. Então ali Investiu todas as fichas em em um único negócio, largou tudo que você estava fazendo, que eram os outros infos, para focar em um único negócio. Inclusive, grandes estrategistas, não só digital, mas de, né, Steve Jobs, a galera mais pica, Elon Musk, esses caras investiram o seu tempo em um único negócio. E olha o tamanho que eles estão hoje, né? Então, com certeza essa é exatamente. uma excelente escolha. Muito top, cara. Exatamente, exatamente. Não tem como. Tem aquela imagem, né, da sua energia quando está focado numa coisa só e quando se dissipa. Então ali, a única coisa que eu escrevo hoje ainda são relacionados à fraternidade. Eu tenho sim um livro escrito que é o de viagem. Isso é um ativo, né? Eu não preciso reescrevê-lo, já tá criado. Tentei colocar ele na Amazon, não tive sucesso, então eu relancei ele como um infoproduto, escrevendo eu mesmo a cópia, sem depender de nenhuma intermediária. E daí sim ele começou a ter alunos, né? Então hoje a gente já passou de, cara, eu acho que tem mais de 400 alunos, eu preciso conferir porque hoje entrou Ah, uma incrível, pessoa também. incrível. Porém, o meu foco tá mais na fraternidade mesmo. Então o guia ficou ali meio que como uma coisa que eu criei no passado, porque ele realmente entrega algo ali que fala, né? Como você pode viajar 5 Valor. países pelo preço de uma passagem. E a fraternidade é algo mais sólido na minha visão, é algo que eu gosto mais de fazer, cara. Os eventos, sabe? Eu me amarro, sabe? É Então, massa demais, cara. Com certeza. Puxando jabá pra fraternidade, eu participei do último evento de Curitiba que a gente teve, o Experience. E, cara, o poder do network e conhecer pessoas diferenciadas e incríveis é gigante. Dá pra perceber isso. E, cara, esse é o caminho, né? Inclusive, o meu mentor, o Anderson Luiz, cara, o bicho fala bastante sobre ambiência e estar em ambientes prósperos e com gente próspera, estando próximo. Então, isso é muito incrível. Então, é participar da exato, fraternidade por conta disso, exato. por conta Eu do acredito muito ambiente. nisso, Maicon, muito mesmo, tá? Isso aí foi responsável por me fazer sair do interior do Rio de Janeiro, sabe? Num lugar que eu comecei assim, sem expectativa de nada, as pessoas se contentam ali com muito pouco e tá tudo bem, é uma ambiência negativa, mas se você quer mais, você consegue, sabe? E só finalizando o raciocínio ali da linha do tempo, e daí assim, em agosto de 2021, eu comecei ali com o Salomão, a gente tinha 40 pessoas da fraternidade, era o terceiro evento. Eu ia ficar uma semana aqui, cara, pra gente fazer alguma coisa junto e tal. Eu acabei morando aqui em Curitiba justamente pelo projeto. E hoje vem muita gente assim, do Brasil inteiro para Curitiba. A gente está fazendo a nossa Noruega aqui, literalmente. E a gente saiu de 40 pessoas, cara, para hoje ter quase ali, tipo, milhares de pessoas, sabe? Então, nosso objetivo é expandir mesmo, porém mantendo o que você viu ali no evento, esse contato próximo, essa amizade também da galera, essa leveza, sabe? Você poder conhecer pessoas do mundo inteiro, literalmente. Teve gente que veio de Dubai para o evento. Então, isso é muito legal. E daí, assim, resumindo aqui, eu acredito que se você fosse perguntar hoje o Pedro o que ele é, cara, eu não digo nem só copywriter, nem só sócio da fraternidade, eu me coloco mais como empresário mesmo, porque eu gosto muito de escrever, porém virou um hobby, sabe? Hoje o chat GPT escreve copy. Claro, nunca vai escrever tão
Tão bem específicos quanto como uma copywriters pessoa, ali. com certeza. Isso. O ChatGPT ajuda a escrever copy, mas ele não é ele não é um copywriter, né? A gente tem que ter noção disso. Inclusive Exato, eu peguei algumas ideias dele, mas cara, sempre reformula, sempre, velho, exato, não é por aí o caminho. Quem tá começando exato. agora Por no exemplo, marketing digital não acha que o exatamente. ChatGPT vai resolver sua vida. E nenhuma inteligência artificial vai ser tão incrível quanto a humanidade de um copywriter ou de uma pessoa que tá por trás dela, né? Então, tenha em Exatamente. mente isso. É legal, a inteligência artificial é legal para te ter insights, ideias, mas não usa isso 100% para você conseguir. Cara, não, você vai notar. Cara, as pessoas notam quando é um negócio robotizado ou quando é um negócio humano, né? Então, a gente tava falando aqui até puxando a sardinha. A tecnologia, ela é uma ferramenta que a gente usa para ajudar as pessoas. Não que ela vai fazer o que tem que ser feito por você. Não pensa dessa forma que você vai acabar se dando mal, né? Só um disclaimer aqui sobre a inteligência artificial. Exatamente, isso que eu ia complementar. Hoje você tem esse auxílio ali do chat GPT, mas se eu for explicar copy em uma frase, o chat GPT escreveria assim para você, ó. Curso de produtividade, como ser mais produtivo ainda essa semana. Legal? Agora, se eu lançar como você pode passar voando pela sua lista de tarefa em 15 minutos ou menos, dominando a molécula da motivação. Acabei de inventar isso. A molécula da motivação a gente explica cientificamente que é a dopamina, e daí a gente cria uma tese científica para vender um curso de produtividade. Isso o ChatGPT não consegue criar e nem vai conseguir, tá, de forma tão específica quanto um ser humano. Porém, na hora da pesquisa, o ChatGPT é importantíssimo. Então, assim, eu já escrevi copy desde, por exemplo, ótica até pet shop. Então, prestei serviço de copy por um tempo também. Eu dei uma resumida na história, né? Não fui só coprodutor. Eu parei com o serviço de copy e deixei lá o que eu tinha de coprodução no ar, né? Um ativo igual o guia. Eu não preciso tanto cuidar dele, porque fica vendendo sem a minha presença. E foquei na fraternidade, justamente por isso da gente expandir, sabe? Então, pô, hoje a gente faz vários eventos, as pessoas vão ali e podem falar um pouco mais de tecnologia, de inovação. Então, é um espaço assim de network, de crescimento, sabe? Ah, com certeza. Bom, pra gente, eu sei que seu tempo é limitado e É você isso. provavelmente deve estar com bastante coisa, mas olha só, pra gente fechar aqui o nosso podcast, eu gostaria de fazer uma pergunta-chave aqui. E, cara, fica bem à vontade se você quiser voltar numa próxima pra gente conversar sobre outros assuntos, porque é muito amplo, cara. A gente não conseguiu abordar, eu acredito que 1% da sua vida, tá? Então, é o seguinte, eu vou deixar uma pergunta aqui no ar e a gente vai responder ela e aí depois a gente encerra para você poder seguir e eu também. Tá bom? Mas vamos lá. O que que você acha, na sua opinião? Porque como esse podcast é para inspirar pessoas de tecnologia, não só na tecnologia, mas sim na vida, tá? O que que você acha? O que que você falaria para jovens e também para pessoas que querem mudar de vida, mudar de carreira, mudar de profissão? O que você diria para essas pessoas que estão começando agora ou querendo mudar de profissão? O que que você diria? Quais os conselhos que você daria para essas pessoas? O que eu falaria para jovens ou pessoas que querem mudar de carreira ali? Mudar de Deu uma carreira ou travada começar aqui. uma carreira nova em algum, ou empreender, enfim. Tá. O que eu falaria para jovens ou pessoas que querem mudar de carreira ou empreender? Isso. Resumindo aqui, em 5 minutos, a gente tem 3 coisas só que a gente pode vender. Tá? Ou é o nosso tempo, um serviço, um produto ou uma empresa. São 3 níveis. A pessoa fazer R$ 10.000 por mês na pessoa física, estou falando de lucro na sua PF mesmo, ela fazer R$ 100.000 por mês na pessoa física ou ela fazer R$ 1 milhão por mês. Como que as pessoas fazem R$ 1 milhão por mês? Eu não cheguei nesse nível ainda. Vendendo empresas. Hoje, com a fraternidade, eu consigo conhecer na minha frente pessoas que fizeram isso, 1 milhão por mês durante muitos meses. Então, assim, quando eu vendia sanduíche na rua, não tinha margem, não tinha escala. Então, eu já tentei ir para o segundo nível, de vender um produto. Se você ainda não faz R$ 10.000 por mês, todos os meses na sua PF, 5 dígitos, você tem que prestar serviço ou trabalhar em algo ali que seja relacionado a prestar um serviço. Vai, por exemplo, o vendedor, ele não está prestando exatamente um serviço, mas porque ele é comissionado. Mas deu para entender. Resumo, você tem que trabalhar
o máximo, 16, 17 horas por dia ali, de forma inteligente, mas sem mimimi, tá? É trabalhar o dia inteiro. Se você é vendedor, você tem que falar com 100 pessoas por dia. Se você quer crescer, cara, você vai fazer coisas diferentes mesmo, você tem que ler, você tem que estudar, e é trabalhar o máximo ali se você ainda não faz 10K mês. Os 10K mês, os primeiros 10 mil, são mais difíceis. Eu ainda não cheguei no primeiro milhão, mas na minha visão eles são mais difíceis que o primeiro milhão. Porque você tem que quebrar tanta coisa, tanta crença limitante, sabe? Então, quando você chega a 5 dígitos na sua conta, você entra nos 5% do país. Tá? Então, assim, poucas pessoas conseguem se manter nos 5% do país tão novas, sabe? Eu acredito que eu consegui furar isso. E eu tenho muita coisa para aprender, não sei de nada. Mas eu já tive alguns resultados, assim, acima da média com a minha idade, e eu quero melhorar cada vez mais, sabe? Eu acredito que o mais importante é você querer crescer, não se contentar com pouco e entender esses princípios. Os princípios, eles não mudam. Então, a estratégia, a tática pode mudar. Então, assim, você quer começar a empreender, começa vendendo um serviço. Quando você tiver caixa, vai para um produto. Eu não sei ainda como chega nesse nível, mas é possível sim vender empresas, e você vender uma empresa daqui a 15 anos que você criou hoje por milhões e milhões de dólares, sabe? Um EBITDA de 30 milhões de dólares, por exemplo. Então, assim, eu vejo que as pessoas querem resultado, mas não querem passar pelo processo. É muito fácil você gostar da dopamina ali do resultado. Se você não está acostumado a gostar do processo, amigo, vai ter ali a vida que o sistema te colocar. Acho que é mais ou menos isso, sabe? Incrível, Pedro. Caramba. Anotaram, galera que tá aí, tá ouvindo a gente. Anota isso aí, cara, porque é um ensinamento que você não vai ver em outro lugar, tá? Não vai aprender isso na faculdade, você não vai aprender isso em vídeo do YouTube. Isso que ele tá falando aqui é a vida dele, a realidade que ele passou durante a vida de empreendedor, tá? Então, anota, porque isso é muito importante. Pedro, foi um prazer, cara, participar Prazer foi meu, com irmão. você aqui do Jornada Cast, cara. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou pedir para que, se você quiser, o pessoal que tá nos ouvindo aqui, como que a galera te segue nas redes sociais aí? Quais os seus contatos que você pode passar? YouTube, Instagram, enfim, para a pessoa poder conversar com você lá nas redes. É @Pedro Sirius, Sirius, e @Rei Salomão também, ali da Fraternidade. Ali, se alguém quiser ver ali a Fraternidade. Beleza? Obrigado aí, galera. Obrigado também, Michael, por me convidar. Muito massa o que você tá fazendo, irmão. E, pô, vamos chamar mais a galera ali da Fraternidade, colocar você para dar uma masterclass, uma palestra online também. Incrível o seu trabalho, irmão. Tamo junto, meu irmãozão. Obrigado, Pedro. E até o próximo.